Jardim. E, infelizmente, esse tipo de crime vem sendo registrado com frequência há muitos e muitos anos, não só aqui no nosso estado, mas no país inteiro. Inclusive, o assunto fica mais em pauta ainda e deve mais ainda ser discutido, ele deve ser discutido sempre. Mas perto de datas importantes, a gente deve falar ainda mais sobre o assunto, porque não dá para tolerar isso de jeito nenhum. No próximo domingo é celebrado o Dia da Visibilidade Trans, para chamar a atenção da sociedade, para desenvolver ações para este público e também esse tipo de crime, né? Vamos chamar ao vivo o repórter Patriota Júnior com as informações. Bom dia, Patriota, Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Manhã Cidade. Vamos conversar sobre esse assunto muito sério, porque as pessoas ainda matam as pessoas trans. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Uma série de fatores aí podem ser englobados, O preconceito, a ausência de políticas de enfrentamento à violência, a subnotificação também de dados. Para vocês terem uma ideia, somente no ano passado, 2022, 131 pessoas trans ou travestis foram assassinadas no Brasil, que é líder nesse ranking, pelo 14º ano consecutivo, líder mundial. Uma tragédia, A gente está falando aqui em números, mas são vidas, A gente vai falar aqui sobre esse assunto com a Iane Galvão, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, aqui da OAB Caruaru. Iane, bom dia, mais uma vez bem-vinda à Rádio Cidade. São números realmente alarmantes, Olá, bom dia a todas e a todos. Realmente, e quando a gente fala sobre a questão dos números das violências contra pessoas LGBTQIAP+, são números subnotificados. Então, a gente tem um registro de 131 pessoas trans assassinadas no nosso país no ano passado, mas esse número realmente deve ser o dobro, o triplo. A gente ainda não tem um dado específico fomentado. Quem, inclusive, faz o recolhimento desses dados aqui no Brasil é a ANTRA, Associação Nacional de Travestis, e o Grupo Gay da Bahia. Então, a gente precisa de um cuidado maior, tanto da nossa Secretaria de Defesa Social, para poder realmente ter esses dados, para que as políticas públicas contra a homofobia sejam fomentadas no nosso país e também no estado de Pernambuco. E é interessante que o estado de Pernambuco é um dos primeiros dos estados do Brasil que mais cometem tanto assassinatos quanto violência contra pessoas trans e travestis. Como é a atuação da Comissão da Diversidade de Gênero aqui da OAB Caruaru, Iane? A Comissão da Diversidade Sexual e Gênero aqui da OAB Caruaru, ela promove algumas ações, eventos, palestras, tanto para a gente conseguir dialogar sobre as nuances que atravessam os crimes em relação ao gênero e à diversidade sexual. E essas ações são voltadas principalmente para o público de advogados, na questão de atualizações sobre a questão da homofobia, sobre a questão da Lei Maria da Penha, como também para a população em geral. Então, a gente já fez o primeiro e o segundo seminário do Agreste para discutir temas como a criminalização da homofobia, temas como violência contra a mulher e diversidade sexual. Então, as nossas ações da OAB são voltadas principalmente para a gente dar visibilidade a um tema que precisa ser debatido, que precisa ser discutido, que precisa ser visto à tona, para que a gente consiga identificar qual é a raiz desse problema e ir nessa raiz para que a gente possa sanar as violências cometidas contra a população LGBTQIAP+. Aqui em Caruaru, como é que as pessoas podem denunciar, procurar algum tipo de suporte? A OAB atua justamente também no direcionamento, não é isso? Sim, se alguma pessoa tiver sido vítima de homotransfobia aqui no município de Caruaru, ela pode tanto estar procurando os organismos das políticas municipais, como, por exemplo, a Secretaria de Defesa Social e Direitos Humanos aqui em Caruaru, como também ela pode ter essa informação junto à OAB Caruaru, que fica próximo ao fórum daqui de Caruaru, e lá a gente vai poder estar fazendo esse direcionamento, seja para a Defensoria Pública, seja para o Ministério Público, seja também orientando na questão do registro do boletim de ocorrência. Apesar de 2019 o STF ter equiparado a homofobia ao crime de racismo, a gente ainda não tem uma lei específica que trate da homofobia. Então, também é um ponto que a gente sempre está buscando, que a gente sempre está dialogando, para que o nosso Congresso legisle finalmente sobre a questão da homofobia. Então, quando a gente é vítima de homotransfobia, a gente pode estar fazendo essa denúncia junto à Polícia Civil, e aí seria justamente essa equiparação ao crime do racismo. Então, a OAB pode auxiliar dando essas orientações tanto para a população
população quanto para os advogados que estão em dúvida de como conduzir os clientes em relação a esses crimes. Oi, Yane, o que é que pode explicar esse aumento na violência aí contra esse público? Na verdade, a gente tinha também sobre a questão da questão da orientação sexual e identidade de gênero, era considerado como um desvio de conduta psicossocial até os anos 90. Então, a gente tem que muitas pessoas da população brasileira ainda veem essa questão da identidade de gênero, da orientação sexual, como algo errado, como algo distante socialmente, como algo que não seja da cultura. Isso ocasiona ódio em determinadas pessoas que acabam cometendo violências com outras pessoas, simplesmente pelo fato de não respeitá-las e de não aceitar tanto a sua opção, quanto a sua orientação, quanto a sua identidade de gênero. E é interessante quando a gente fala sobre isso, porque nos índices das pessoas trans assassinadas, a maioria das pessoas trans assassinadas no nosso país são mulheres. Então, isso também se relaciona à violência contra a mulher. Então, quem mais morre no nosso país são os homens trans ou as mulheres trans? As mulheres trans. Então, isso se relaciona também sobre a questão de gênero, sobre a questão do machismo e do patriarcado, que ainda está enraizado na nossa sociedade. Ou seja, é um público invisibilizado, né? Ainda que precisa de mais oportunidades, políticas públicas, inclusão como um todo, né, na sociedade. Exatamente. Eu acho que um primeiro passo é a questão do respeito, do cuidado, da empatia com o outro e, principalmente, a gente cobrar realmente no nosso Congresso legislações mais duras e específicas para a população LGBTQIAP+. A gente teve um avanço esse ano da questão de uma legislação nova sobre a injúria racial. Então, agora a injúria racial vai ter equiparação ao racismo. Então, a gente precisa também que crimes voltados à identidade sexual e orientação de gênero tenham também esse olhar das nossas políticas públicas, dos nossos senadores, dos nossos deputados, para que a gente possa ir coibindo cada vez mais esse tipo de situação. Porque as mulheres trans, as mulheres travestis, elas estão sendo assassinadas simplesmente pelo fato de serem quem são. E a gente não pode mais permitir isso no nosso país. Domingo é o dia, né, da visibilidade trans, dia 29 de janeiro, data, né, para celebrar, para comemorar, mas também, né, para sensibilizar a sociedade em prol dessa causa, né? É verdade, quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente consegue dialogar, debater, discutir e identificar novas propostas para que a gente possa sanar esse problema. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a violência contra a mulher. Eu sempre faço esse link, porque antes a gente falava violência contra a mulher, ninguém mete a colher. E porque ninguém metia a colher, as mulheres eram espancadas, mortas, violentadas. E hoje, quando a gente começa a dialogar sobre violência contra a mulher, a gente consegue ter o quê? Uma Lei Maria da Penha, uma política pública eficaz. Então, quando a gente fala sobre violência às pessoas LGBTQIAP+, a gente está abrindo uma abertura para que a gente consiga construir caminhos, políticas públicas e legislação. Eu sempre toco no ponto da legislação, porque é isso que está faltando também nessa questão de gênero, de identidade sexual, de orientação sexual, enfim, tudo que se relaciona e se atravessa com o ser. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Começamos aqui com a Yane Galvão, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Caruaru, né? Então, como ela disse, há essa necessidade de mais políticas públicas e, claro, sempre indo para o lado de mais respeito, inclusão e oportunidades para esse público no nosso país, né, Renata? Obrigada, Patriota, pelas informações. É muito triste, não tem outra palavra para isso. 9h40. Vamos no WhatsApp Cidade.